Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Colégio Poli 10. Eu sou a professora Lana, eu ministro aulas de Biologia. Eu sou formada desde 2009 e desde então eu venho me aprimorando tanto na área de Biologia quanto na área da Educação. Então eu tenho algo a contribuir com vocês aqui neste momento. Eu sou licenciada em Biologia, tenho outras graduações, tenho duas especializações nessa área. E estou muito feliz de fazer parte dessa jornada aqui com vocês. Vocês estão iniciando agora, vocês já compreenderam que a educação de vocês é por módulo, né, aqui no Colégio Poli 10, e agora vocês chegaram ao módulo da minha disciplina, e eu estou muito feliz por receber vocês aqui, tá bom? Então, nessa primeira aula que eu preparei aqui para vocês, nós vamos ver sobre as células. Pessoal, são muitas informações, é muito conteúdo, e o período que passaremos juntos é muito pouco. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à total disposição, tá? Vocês podem mandar lá na plataforma, que eu estou sempre atenta, eu estou sempre observando isso aí, porque eu sei o tanto que biologia é apaixonante, né? Mas também, assim, é muito complicada, é muito delicada, é cheio de detalhes. Então, eu estou à disposição, tá bem? E durante as nossas aulas ao vivo, quando estiverem participando, vocês podem perguntar, podem mostrar alguma coisa, fazer algum comentário sobre algo que viu. Às vezes nós vamos falar sobre as funções do corpo humano, mas você sente de um jeito diferente, pode ficar à vontade para fazer qualquer comentário, tá bem? Então, nós vamos começar a nossa aula aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui rapidinho com vocês, que aí vai ficar mais fácil. Vamos começar pelas células. Nessa aula, nós vamos abordar, então, nós vamos ter definição de alguns termos que nós vamos falar mais nessa aula, mas por acaso você esqueceu ou falar alguma coisa que você não sabe o que é, pode perguntar, tá bem? Vamos falar sobre as funções e características das células, os tipos, porque existem vários tipos de células diferentes. A célula do seu músculo é uma, a célula da sua boca é outra, a célula do seu olho é de outro tipo, as células do cordão umbilical são de outro tipo. E vamos falar sobre a estrutura. É claro, assim, que não vai ser um estudo tão aprofundado, né, porque não tem necessidade disso nesse momento, e precisaríamos de mais tempo também. Mas como eu já falei, vou reforçar qualquer dúvida, se quiserem aprofundar mais no assunto, eu estou à inteira disposição, tá bom? Então vamos lá. Definição de termos. A célula é a unidade fundamental do ser vivo. Um conjunto de células forma um tecido. Um conjunto de tecidos forma um órgão. Um conjunto de órgãos formam um sistema. E os sistemas formam um ser vivo, né? Os termos mais usados, né, na citologia, que é o estudo da célula, multicelular e unicelular. Multicelular é o ser formado por muitas células e o unicelular é uma célula. Então, toda vez que vocês virem alguma palavra que vocês não conhecem, tenta analisar a raiz da palavra, tenta separar ela, o prefixo, o radical. Vocês vão conseguir entender mais, às vezes vocês conseguem até decifrar muitos significados. Multi vem de muitos, e celular vem de célula, uni vem de um. Então, mesmo que você não conheça, se você vê uma determinada palavra e você separar dessa forma, você consegue achar muitos significados. Organelas é um outro termo que nós vamos utilizar bastante, que são os órgãos das células. É o que cada um tem a sua responsabilidade dentro da célula para que ela faça a sua função. Orgânico são componentes vivos. Inorgânico, pertencentes ao mundo inanimado, que não é composto de matéria animal ou vegetal. Então, no nosso corpo, tem vários elementos produzidos pela célula, e nós vamos estudar mais sobre isso na composição das células, então é um assunto mais para frente, tá bom?
Existem componentes orgânicos que o nosso corpo produz e componentes inorgânicos que o nosso corpo não produz. E muitos componentes inorgânicos são essenciais. Então, a forma de obtenção deles é através de uma alimentação equilibrada. E procariótico e eucariótico é a base da divisão dos seres, né, por assim dizer. Procariótico é o tipo de célula de assim, divisão mais simples, né, igual eu tô falando aí, e ele é mais encontrado no reino Monera, né, que são as bactérias e cianobactérias. Mais na frente também nós vamos estudar os reinos. E eucariótico são as nossas células, que têm uma organização mais complexa encontrada nos demais reinos, nos seres multicelulares. Funções e características. Como unidade fundamental, as células são responsáveis por tudo. Regular, equilibrar, metabolizar. Metabolizar significa produzir uma reação, transformar, fazer acontecer. Absorver alimentos, nutrientes, fornece estrutura, dentre outras funções específicas. Uma função muito comum da célula é a plástica, se chama plástica cientificamente. E isso está relacionado com a plasticidade, por exemplo, aqui da nossa pele. A gente puxa, ela estica. São elas que carregam material genético, são de diferentes tamanhos e formas. Isso aí é por causa dos diferentes tipos. Então, cada tipo de célula vai ter diferentes tamanhos, diferentes formas. Possuem classificações diferentes. Tipos de célula. Então, como eu falei que a divisão fundamental é procariótica e eucariótica, eu coloquei isso aqui, essa tabelinha, assim, um do lado do outro, para ficar mais fácil a compreensão. Então, assim, como a eucariótica é mais detalhada, ela é maior, ela é encontrada mais em organismos multicelulares, como eu falei para vocês, né? Elas têm mais material genético, né? As proteínas, os ácidos nucleicos, né, que são DNA e RNA, eles são mais complexos. Citoesqueleto é o esqueleto da célula, né? Cito vem de célula. Isso ainda não foi falado, né? Esse termo ainda não foi usado. Eu só usei ele quando eu falei sobre citologia, que é o estudo da célula. Logia significa estudo, análise. Citologia é o estudo da célula e citoesqueleto é o esqueleto da célula. Nas células procarióticas, que são células mais simples, eles são ausentes. E na eucariótica, nós temos os microtúbulos e microfilamentos, que estão bem presentes e têm uma função muito importante na hora da reprodução celular, além de fornecer a estrutura para a célula, né? Parede celular, presente nas procarióticas, nas células vegetais. E na eucariótica, ela está ausente em células animais, né, mas nas células vegetais, que também são eucarióticas, porque são seres multicelulares, elas estão presentes. Mobilidade, flagelos simples na procariótica e na eucariótica, flagelos e cílios mais complexos. O flagelo, ele é uma estrutura de locomoção. Ele é como se fosse um cíliozinho, um cabelinho. Pensa no espermatozoide, que tem a cabecinha e aquela cauda gigante. Aquela cauda que mexe, que ajuda o espermatozoide a se locomover, é um tipo de flagelo, né? O que ajuda na mobilidade daquela célula. Divisão celular, na procariótica, divisão simples, na eucariótica, mitose e meiose, que é um assunto bem complexo que veremos mais à frente. Diferenciação, na procariótica ausente, na eucariótica presente, né, que são vários tipos de célula. E tem outro detalhe também, uma característica importante. Em cada fase da vida humana, da vida nossa, você produz certos tipos de célula. Por exemplo, quando o embrião começa a se formar, ele tem células totipotentes, tem células tronco, são células especiais que têm a capacidade de se transformar em qualquer célula do corpo. E quando crescemos, perdemos esse tipo de célula, né? Por isso que precisa de fazer transplantes.
Aqui, ó, eu coloquei uma fotinha para ficar mais fácil de entender. Vocês estão vendo aqui, ó, o que que é o flagelo? Essa estrutura de locomoção aqui, ó. Aí, aqui na procariota, que são células de organização mais simples, elas são muito encontradas no reino Monera, né, em bactérias. E ela tem, além de uma parede celular, algumas, tá? Não são todas, tem essa cápsula aqui que envolve ela, que é o que possibilita muitas bactérias viverem no solo, viverem, por exemplo, a bactéria do tétano, que vive em superfícies enferrujadas e tal. Ela tem a capacidade de se encapsular. Então, independente de como o clima esteja favorável ou não a ela, como que o ambiente externo esteja, ela vai ser protegida, ela vai estar protegida por essa cápsula. Isso torna ela mais resistente. Aí ela tem também, né, a parede celular, nucleolo e ribossomas. São estruturas que veremos mais à frente. Já as eucariotas, que são as células mais complexas, tem mais organelas. Tem o nucleolo, o núcleo, que é onde se concentra o material genético. Tem as mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular. Ribossomas, retículo endoplasmático, liso, rugoso, tem várias diferenças. Células eucarióticas se dividem em animal e vegetal. A célula animal, ela tem. Eu coloquei aqui só as diferenças, tá bom? Para ficar mais fácil vocês irem visualizando. Membrana celular, centríolos ou microtúbulos, que é o responsável pela sustentação da célula. O DNA está disperso ali no núcleo e tem o lisossomo. O lisossomo é uma organela que está relacionada à digestão intracelular. E a célula vegetal, ela tem parede celular, e nesse caso é ela que faz o papel de garantir a estrutura da célula. Tem os cloroplastos, que são organelas responsáveis pela produção de fotossíntese, pela produção da coloração específica dela, né? Tem plantas que são verdes, tem plantas que são roxas, tem folhagens que já são vermelhas. Vacúolo, que são as estruturas, é correspondente ao lisossomo, responsável pela digestão intracelular. E o DNA já está mais concentrado ali dentro do nucleolo. Aqui, então a foto, então, primeiro eu dou a descrição e depois eu mostro a foto. Aí, como eu falei para vocês aqui, ó, a parede celular, tá vendo que ela é até mais grossa e, e ela também é mais organizadinha, assim, ela é mais retinha, porque ela é que é o esqueleto da célula, né? Os cloroplastos aqui, ó, parecem um monte de moedinha empilhada. Aí tem o complexo de Golgi, a mitocôndria, que é o responsável pela respiração, o retículo endoplasmático e o nucleolo. Aqui dentro tem o núcleo e o material genético está aqui, ó. Aí aqui na célula animal são organelas diferentes, né? Mas não tem tanta diferença assim quanto de um procariótico e um eucariótico. Membrana, núcleo, retículo endoplasmático, aqui, o complexo de Golgi, centríolos, lisossomos, eles são espalhados na célula e a mitocôndria. Aqui fala um pouco melhor sobre as organelas. A membrana, né, ou a parede celular, envolve e protege a célula. E ela também tem uma função muito específica e muito importante. A membrana ou a parede em si, elas são compostas por moléculas especiais que vão regular entrada e saída de determinados componentes, por exemplo, de água. A célula, a maior parte dela, mais de 70% dela, é água. Só que se ela inchar demais, vai ser prejudicial. Então, tem as moléculas ali na parede que vão regular a entrada e saída. E esses mecanismos recebem determinados nomes. Por exemplo, existe a bomba sódio-potássio. Sódio-potássio regula a entrada de sódio, que é o sal, e de potássio, que é um outro tipo de vitamina. Ambas são importantes para o funcionamento da célula, porém precisam de ser controladas.
Isso tudo quer dizer permeabilidade seletiva. Permeável é o que deixa se adentrar, né? Citoplasma, que é onde se reconhecem as organelas, onde fica ali todo o material vivo. Pensa no ovo. Tem a casca, aí tem a clara, seria como se fosse o citoplasma. E ali na clara tem todas as organelas. Retículo endoplasmático liso, que é responsável pelo transporte e síntese de lipídios. Lipídios são moléculas de gordura. Colesterol, mais na frente a gente vai ver mais sobre os lipídios, tá? Mas por enquanto vamos nos ater só a essa parte aqui, tá? A função do retículo endoplasmático liso é o transporte e síntese, né? Que é fazer transformação, fazer alguma quebra, fazer alguma coisa acontecer com a molécula do lipídio. O retículo endoplasmático rugoso faz a síntese e o transporte de proteínas. Às vezes as proteínas, a gente ingere proteínas grandes, e aí as células, o retículo endoplasmático rugoso é o que vai fazer a quebra dela para ela poder ser melhor aproveitada. Os centríolos, né, como eu já falei várias vezes, são uma estrutura de sustentação e eles participam de forma muito ativa e importante na questão da divisão celular. Os ribossomos, que são responsáveis pela síntese proteica, aparelho Golgiense, ou complexo de Golgi, tá? Que lá na figurinha aqui estava escrito complexo de Golgi, né? É a mesma coisa, tá? Ele é responsável pelo processamento da secreção celular, que são os, como que eu posso dizer? Não é excrementos a palavra, mas é como se fossem os excrementos da célula. A mitocôndria, né, que é responsável pela respiração celular, e através dessa respiração é onde ela obtém energia. O núcleo, que é onde contém o material genético. Esse conjunto se chama cromatina. Lisossomos, que é o responsável pela digestão intracelular, e os vacúolos são os responsáveis pelo armazenamento, regulação osmótica e pela fotossíntese. Então, nós definimos termos, né? Os termos mais utilizados. Eu espero que eu tenha sido clara, que não tenha ficado dúvidas, importantes dúvidas quanto a isso. As dúvidas mesmo só vão aparecer na hora de você fazer um teste, alguma prova ou alguma coisa nesse sentido. E aí, quando essas dúvidas aparecerem, vocês podem enviar a pergunta lá, anota na hora, porque senão esquece, e depois eu entro lá e respondo, tá bom? Eu acho que eu não fui clara com a questão da definição do metabolizar. Deixa eu pensar aqui uma forma melhor para eu explicar para vocês. Quer ver? As organelas são responsáveis por metabolizar, né? Acontece, assim, um conjunto de reações químicas que vão transformar, por exemplo, a quebra das moléculas que eu falei para vocês. É um tipo de metabolização, né? Cortar ela em partes menores para ocorrer a absorção. Então, acho que metabolizar pode ser definido, mais bem definido dessa forma, né? Um conjunto de reações químicas que transformam alguma coisa. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês sobre isso aqui. Deixa eu repassar. Eu espero que tenha ficado claro as principais diferenças entre célula animal e célula vegetal. Quero reforçar também que a questão dos dois tipos básicos, procarióticos e eucarióticos. Gente, pega a apostila de vocês, pega o material de vocês, releiam, relembrem, anotem as dúvidas, porque é só nessa hora que elas vão surgir, tá bom? E quando elas surgirem, eu estou à disposição para tirar todas essas dúvidas, tá bom? Então, muito obrigada por estarem aqui comigo e espero que gostem da minha matéria. E qualquer dúvida, qualquer coisa, é só chamar lá que eu estou à disposição, tá bom? Respondo vocês. Muito obrigada.